eu te digo o seguinte, que o maior desafio do escritor não é a internet, não são as mensagens curtas no Twitter. Pelo contrário, o escritor pode utilizar criativamente, criadoramente, esse espaço da internet para divulgar o seu trabalho e a sua visão de mundo, como a gente faz neste exato instante, entende? O Twitter, através de uma mensagem curta, você não precisa publicar, não é possível se publicar um romance do Twitter, evidentemente, mas no Twitter você faz a chamada do seu romance e remete ele para outro site, ou para outros, ou para a livraria, ou para o mundo da internet, onde o livro está publicado integralmente, como eu tenho feito agora no meu romance A Mais Longa Duração da Juventude. Então, o inimigo do escritor não é a internet, a mensagem curta nesses tempos de Twitter. O inimigo do escritor é o que sempre foi, desde séculos passados, é ter um compromisso com a verdade, sabe? Um compromisso radical com a verdade. Doa a quem doer, fira a quem ferir. E isso quer dizer, Wellington, que o princípio fundamental do escritor hoje é aquele mesmo grande princípio que moveu Tolstói na sua obra. O que é? Assumir um ponto de vista em favor dos desfavorecidos, a favor dos oprimidos. Este é o maior desafio do escritor. Este é o maior obstáculo. Por que o maior obstáculo? Porque se ele segue rigorosamente esse caminho, ele não pense que vai encontrar portas abertas. Na grande mídia, sabe, no mundo editorial, as portas não estão abertas para essa visão de mundo, entende? Eu estava até pensando há pouco o seguinte, de que é um crime de lesa pátria, é um crime editorial, é um crime para a grande mídia o escritor ser um socialista. Mas aí você pergunta, mas como assim o escritor ser um socialista? Não existem tantos escritores socialistas? Sim, o escritor pode ser socialista até o ponto em que não traga essa convicção para os personagens. Até o ponto em que ele não pegue os personagens de ideias socialistas e mostre deles, fundamentalmente, um papel de epopeia, um papel heróico, no mundo profundamente desigual do capitalismo. Quando se ele chegar a esse ponto, ele não espere boa vida. Porque, se for publicado, não será comentado. Se for comentado, vão falar que ele contaminou a obra de ideias, contaminou a obra de ideologia. E, no entanto, Wellington, repare bem, eu estava refletindo, é tudo ideologia. A ideologia está presente em tudo. Quem reclama contra a ideologia, usa a pior ideologia, que é a ideologia do silêncio, de manutenção do status quo. Você está entendendo? Então, o escritor, ele pode ser socialista, e existem muitos, mas ele não pode levar essas ideias socialistas encarnadas nos seus personagens. Ele não pode levar essas ideias socialistas para encarnar na militância comunista. Se ele fizer isso, vão dizer, esse cara é ideológico, está contaminado de ideias. Não é assim que é a literatura. E aí os caras fazem isso, meu amigo Wellington, como se soubessem que era a literatura. São autoridades. Repare bem, quem tem o poder se julga autoridade em todos os assuntos. Se o sujeito é presidente da República, ele vira até poeta, como Temer. Né? Se o sujeito está presidindo um grupo editorial, ele tem os maiores criadores na sua mão, na sua dependência. Então ele é uma autoridade, embora não saiba bem o que é a literatura. Entende? Então quando eles dizem que a literatura não se contamina de ideias, o que eu posso dizer para essa gente, para os jornalistas inclusive, vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem a própria história da literatura. A literatura inteira, a melhor literatura, está contaminada de ideias, de humanidade, sabe, de generosidade. Você não pode entender uma grande literatura sem o amor de Dickens pelas crianças oprimidas. Você não pode entender a grande literatura sem o fino humor de Chekhov. Você não pode entender a grande literatura sem Cervantes.
sabe? Quando ele regenera e engrandece aquele personagem louco e enlouquecido, sabe? Você não pode, fundamentalmente, ser uma grande literatura sem escrever como Tolstói. Não é que você seja igual a Tolstói, mas é o seguinte, mire-se no seu exemplo, entende? Quando Tolstói escreve Ressurreição, olha, a Ressurreição é um romance cheio de ideias, cheio de pontos de vista a favor dos oprimidos, de maneira bem clara, sabe? Quando Tolstói escreve aquele conto maravilhoso, né, sobre o Senhor e o seu servo, sabe? Aquilo é ideologia. É a ideologia de grandeza do mundo que quer abraçar o mundo. Entende? Então, o maior inimigo do escritor hoje é a defesa do oprimido, levar essa defesa aos personagens e transformar os personagens dessa defesa em militantes comunistas. Mas ai dele se seguir este caminho. Tá? A arte, ela está em briga com o comércio. A arte no capitalismo se transforma em mercadoria, mas o seu objetivo não é ser mercadoria, sabe? Picasso, quando faz Guernica, ele não fez Guernica para se transformar num quadro caro. Ele fez isso com a presença dele frente àquele, sabe? Aquela destruição de vidas que a aviação nazista fez, entende? Então, a arte se transforma em mercadoria, mas esse não é o seu objetivo. E digo mais, às vezes ela se transforma em mercadoria até por acaso, não é por objetivo. Pelo contrário, a arte briga com a mercadoria. Né? Eu até dizia o seguinte, quando houve a morte de Gabriel Garcia Marques, que cada vez mais os livros dele estavam valorizados com a morte. Você sabe que morre um escritor, as obras se transformam automaticamente, sabe? Começa um fenômeno comercial, certo? Mas esse não era o objetivo de Garcia Marques. Garcia Marques foi contra a corrente. Garcia Marques, até o fim da vida, ele morreu amigo de Fidel Castro, aquele que a mídia pinta como grande ditador, sabe? Ele era amigo, mas amigo íntimo de Fidel Castro. Fidel fazia confidências para ele fazia confidências para Fidel, e mais adiante eu soube que Fidel chegou ao ponto de fazer a revisão dos romances de Garcia Marques. Era um leitor privilegiado, sabe? Então a arte, ela vai contra o mundo da mercadoria, mas os que caem, mas os que satisfazem o mercado estão fadados ao fracasso histórico. O que é isso? Há livros, há romances que estão na crista da onda hoje. Mas não espere que esses livros sejam lidos nos próximos 20 ou 30 anos. Entende? Nos próximos 30 anos, 50 ou 100, o que vai ficar, o que fica, por exemplo, são os grandes clássicos, sabe? E de quem foi contra isso. Agora mesmo, na Flip, está sendo reabilitado o que eu considero um herói da literatura brasileira, Lima Barreto. Entende? Lima Barreto demorou tanto tempo para chegar na Flip e chega agora, entendeu? O grande marginal da literatura brasileira chega. O cara que disse um dia, sabe, essa frase belíssima, sabe? Pela literatura queimei os meus navios. Que coisa linda, sabe? Quer dizer, a literatura, ele queimou todos os seus navios pela literatura. Entende? Ele agora chega na Flip. Essa é a grande arte. Esse mundo vai contra o comércio. Repare bem, primeiro vamos falar dos meus livros. Eu não procurei isso, não procurei, certo? Mas eu fui levado a isso. Eu sou um escritor que reflete a ditadura brasileira. Mesmo dos romances em que eu não falo sobre a literatura brasileira, como O Filho Renegado de Deus, que foi o Prêmio Guavira de 2014. Tá? Eu tenho ele aqui. Tá? Mesmo nesse romance de O Filho Renegado de Deus, o que é que você vê? O que é que nós temos? A história de um personagem, de um menino de subúrbio, na formação do Brasil histórico dos anos 50 e dos conflitos que ele atravessa em se tornar um homem de esquerda, apesar do pai dele, que era um reacionário. Mas antes de O Filho Renegado de Deus, teve Os Corações Futuristas, que eu publiquei bancando a minha custa. Tá? E depois, um marco nessa literatura que reflete a ditadura foi Soledade do Recife,
Eu estou até sem o exemplar dele aqui agora, mas está aqui, entende? Está aqui um convite que eu guardei, sabe, para o lançamento de Soledad no Recife. O que é esse livro? Esse livro reabilita, retoma e recria a história de Soledad Barrett, a mulher do Cabo Anselmo que ele entregou para a ditadura, que ele entregou para a morte, entende? E eu digo a você com franqueza, as pessoas dizem que a literatura, muitas vezes, os cínicos dizem que a literatura não serve para nada. Eu tenho a honra de dizer que Soledad no Recife, pois no curso do tempo, fez a atualização desse crime, no que eu considero um dos maiores crimes da ditadura brasileira, entende? Pôs na ordem do dia. Por quê? Porque Soledad no Recife foi recriado recentemente para o teatro e plateias jovens têm visto essa recriação, sabe? E dizem, eu não sabia que existia uma mulher de tal grandeza, eu não sabia que nós tínhamos uma heroína que foi assassinada aqui no Recife, entende? Esse é Soledad no Recife. E agora eu falo do grande romance meu, o meu mais ambicioso, que é A Mais Longa Duração da Juventude. O que é esse romance, A Mais Longa Duração da Juventude? Ele é a história de militantes comunistas, de militantes socialistas, que passaram pela resistência à ditadura, a vida íntima desses militantes socialistas. E o que faz esse romance? Ele pega a vida desses militantes e reflete nos tempos atuais, e faz uma ligação, faz uma ponte, não é uma pinguela, faz uma ponte com os jovens que resistem hoje, que ocupam escolas e universidades e que saem às ruas em protesto contra Temer, que saem às ruas contra a PEC, sabe? Quando esses jovens, sabe, fazem o que eles chamam de atos de vandalismo, sabe, contra os grandes prédios da indústria paulista, sabe? Eu me lembro de Brecht. Brecht dizia o seguinte: todos falam que o Rio é rebelde, que o Rio é violento, mas ninguém fala das margens que o oprimem. Ninguém fala do crime que foi cometido pela sociedade brasileira hoje contra a sociedade e os jovens refletem. Então eu faço essa ligação, essa ponte entre o que foi e o que é hoje os jovens. Este é o romance A Mais Longa Duração da Juventude, que está publicado em formato Kindle na Amazon. Eu gostaria que vocês vissem e dissessem se eu sou um mentiroso, se eu estou mentindo, se eu estou me acanalhando e fazendo marketing. Tá? Eu estou fazendo marketing, confesso, eu sei disso, eu estou fazendo marketing. Mas eu faço marketing de uma obra que resiste, que recria essa resistência e a imortalidade dessa juventude. Essa juventude rebelde, você sabe, ela é imortal. Quer dizer, ela morre fisicamente, mas as ideias continuam e sobrevivem em nova resistência. Esse eu quis fazer com esse meu romance. É uma ambição, você vê que a ambição não foi pequena, foi grande. Sabe como seria o nome? Seria Começar de Novo, sabe? Seria recomeçar. Assim como nós recomeçamos das tragédias pessoais, dos golpes que a gente leva na vida, e a gente não tem o direito de sucumbir. A gente não tem o direito de se deitar e morrer. A gente não pode morrer. Barão de Itararé dizia, por isso que eu sou imortal, eu não tenho onde cair morto. E eu traduzo isso do Barão de Itararé dizendo, nós não podemos morrer, nós não podemos fenecer. Hoje é começar de novo. Todo esse golpe que foi tramado contra a presidenta Dilma, toda essa campanha contra o eterno presidente Lula, exige de nós uma recriação de forças, uma retomada. A gente não pode cair. Esse é o novo romance do Brasil. Começar de novo. Sempre começar, sempre recomeçar. Eu digo que o renascimento do Brasil se dará pelo povo. O conjunto de todo o povo é que vai fazer o nosso renascimento. Agora eu lhe digo, naturalmente, que a arte e a literatura podem dar a sua forcinha, sabe? Ela dá a sua força nesse momento. Ou como diria Lennon McCartney, naquela música maravilhosa, com uma pequena ajuda dos amigos. Muito obrigado.
e até já.